Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de resolução de questões da banca Consulpan. É uma banca que faz bastante provas aqui no estado do Ceará. Eu trouxe algumas questões baseadas no conteúdo programático do concurso de Quixeramobim 2019. E analisando as provas da Consulpan, eu trouxe alguns temas que, mesmo sendo da licenciatura, caem nas provas do bacharelado, e alguns temas que, mesmo sendo teoricamente do bacharelado, também caem nas provas da licenciatura. Meu nome é Eduardo Augusto. Se você ainda não conhece a nossa página lá no Instagram, a gente sempre posta questões comentadas, resumos, avisos de editais. Nossa página no Instagram é @concursosedfísica. Então vamos começar aqui nossa breve aula de resolução de questões da banca Consulpan. Primeira questão, a questão sobre história da educação física e também tendências pedagógicas. Primeira questão, considerando as práticas corporais na educação física no Brasil, pode-se afirmar que a tendência pedagogicista de 1945 a 1964. Pronto. Tendências pedagógicas, a gente já tem uma aula aqui no YouTube sobre isso. No nosso e-book volume 1 também a gente abordou esse tema com algumas questões gabaritadas. E aí, relembrando que as tendências pedagógicas no Brasil são divididas em 5, né? Primeiro período o período higienista, depois militarista, pedagogicista, que é essa entre 1945 e 1964, esportivista e, por último, a tendência popular. Então vamos dar uma olhada aqui nos itens. Item A. Possuía o ensino voltado para os esportes de alto rendimento com características tecnicistas, buscando formar alunos atletas. Na verdade, essa é a tendência que veio após a tendência pedagogicista, né? A tendência esportivista, na época da ditadura militar. Item B. Possuía um compromisso com a ludicidade e a cooperação mútua. Essa questão da cooperação já é, na verdade, característica da tendência popular, né? Ali na época da redemocratização, por volta dos anos 80. Item C. Nesta concepção, a ideia de educação é incorporada. A ginástica, a dança, o desporto são meios de aceitar as regras do convívio democrático e de preparar as novas gerações para o altruísmo, o culto às riquezas nacionais. Perfeito, o item C já é a alternativa correta. Vamos ver o item D. Tinha preocupação em formar homens saudáveis e uma sociedade livre de doenças. Na verdade, isso é característica da tendência higienista, né? A primeira tendência pedagógica brasileira. Então, primeira questão, item C é o correto. Segunda questão, de um dos temas provavelmente mais cobrados em bancas da Consulpan e, de certa forma, em concursos de licenciatura de uma forma geral, né, que são as abordagens pedagógicas. Se você der uma olhada lá na nossa página do Instagram, também tem alguns resumos abordando as principais abordagens pedagógicas. Então vamos lá. Segunda questão. Perspectiva que defende a promoção da saúde e qualidade de vida, incentivando a adoção pedagógica dos professores de assumirem um novo papel frente à estrutura educacional, procurando adotar em suas aulas não mais uma visão de exclusividade da prática desportiva, mas fundamentalmente alcançarem metas em termos de promoção da saúde, através da seleção, organização e desenvolvimento de experiências que possam propiciar aos educandos não apenas situações que os tornem crianças e jovens mais ativos fisicamente, mas sobretudo que os levem a optarem por um estilo de vida ativo também quando adultos. Guedes e Guedes, 1993. O texto acima se refere aqui à abordagem pedagógica da educação física. Pronto, então a minha dica que eu dou em relação a abordagens pedagógicas é sempre focar em palavras-chave, né? Então, lá no nosso resumo a gente traz as principais abordagens pedagógicas, os autores, né? Os principais autores, a referência, e também as palavras-chave. Então, quando a gente vê promoção da saúde, qualidade de vida, estilo de vida ativo, a gente remete à abordagem pedagógica da saúde renovada. Então, essa segunda questão é a alternativa C, a correta, saúde renovada. Relembrando das palavras-chave nas abordagens pedagógicas. Segunda questão, item C é o correto. Terceira, também sobre abordagens pedagógicas. As ideias pedagógicas da abordagem desenvolvimentista para a educação física no Brasil constituem-se hoje como uma das mais influentes no meio acadêmico e profissional. Os autores dessa abordagem defendem a ideia que, a abordagem desenvolvimentista, dentre essas abordagens pedagógicas, provavelmente é uma das mais cobradas em concursos.
Em outras videoaulas de resolução de questões, a gente já tratou algumas questões que abordavam a abordagem desenvolvimentista, e a principal dica que eu dou em se tratando dessa abordagem é que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Além disso, ela tem muito o foco na faixa etária, né? Então, até os 14 anos, quando a gente vê essa faixa etária bem definida em relação à abordagem pedagógica, normalmente se trata da abordagem desenvolvimentista. Então, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Item A. O contexto sociocultural influencia diretamente na aquisição das habilidades motoras. Na verdade, não é da abordagem desenvolvimentista, mas sim são traços das abordagens críticas, né? Item B. O movimento é o principal meio e fim da educação física. Perfeito. Alternativa B já é a correta. Alternativa C. A cultura corporal, que tem como temas o jogo, a ginástica, o esporte e a capoeira, são o principal fim da educação física. Na verdade, também está relacionado a uma abordagem crítica, nesse caso, mais especificamente, a crítico-superadora. Item D. A seleção de conteúdos para as aulas de educação física devem considerar a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adequação às características sociocognitivas dos alunos. Uma das principais críticas, na verdade, em relação à abordagem desenvolvimentista é justamente essa falta de contextualizar socioculturalmente a educação física, né? Então, relevância social de fato não é uma característica da abordagem desenvolvimentista, e sim de uma abordagem crítica. Então, terceira questão, alternativa B, é a correta. Quarta questão. É através da capacidade física que o indivíduo consegue executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas: andar, correr, saltar, nadar. A capacidade física pode ser dividida em dois grandes grupos, condicionais e coordenativos. São capacidades físicas condicionais. Quando a gente fala em capacidades físicas condicionais e coordenativas, as capacidades físicas condicionais estão relacionadas ao metabolismo, né, um processo energético e metabólico, enquanto que as capacidades coordenativas elas envolvem mais uma regulação, mais um controle, uma organização motora. Então, dentre as capacidades condicionais estão a força, a resistência, a velocidade, e nas capacidades coordenativas estão o ritmo, o equilíbrio, a coordenação motora. Então, como a questão 4 pede as capacidades físicas condicionais, a gente tem o item B como correto, né? Força, resistência, velocidade e flexibilidade. São as capacidades físicas condicionais. Vamos ver por que os outros itens estão incorretos. No item A, o equilíbrio é uma capacidade coordenativa. No item C, também o equilíbrio. E no item D, também o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é que diferenciou aí nessa quarta questão. O item B é o correto. Força, resistência, velocidade e flexibilidade são as capacidades condicionais. Quinta e última questão sobre saúde pública. Normalmente na banca Consulpan, quando é uma prova relacionada ao bacharelado, ele traz algumas questões sobre saúde pública. Então é bom dar uma olhada lá na Lei 8080, no SUS, na Constituição Federal, conceitos de saúde, determinantes e condicionantes. É bom dar uma revisão geral, porque ele acaba cobrando alguns conceitos específicos de saúde pública. Então, a iniciativa privada é lacuna do SUS. Então, a iniciativa privada na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela é tratada no artigo 4º, que ela traz que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Então, quinta questão, alternativa A iniciativa privada poderá sim participar do SUS, lembrando que em caráter complementar. Então, quinta questão, alternativa A é a correta. Finalizamos por hoje essa nossa aula breve de resolução de questões da banca Consulpan. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail conc.edfísica@gmail.com e também acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, que é @concursosedefísica. Lembrando que sempre estamos postando novas questões comentadas, resumos, avisos de editais e sempre alertando sobre os novos produtos, né? A gente já tem 2 e-books com resumos e questões gabaritadas dos principais temas recorrentes em provas de educação física, e também ultimamente
lançamos o nosso e-book de questões comentadas. São 30 questões comentadas gratuito. Então, se você quiser, se tiver interesse nesses materiais para auxiliar nos seus estudos, confere lá nossa página do Instagram, @concurso-cdfísica, que você vai ter acesso a esses materiais, como adquirir e tudo mais. Então é isso, meu nome é Eduardo Augusto, até a próxima.